O médium João de Deus ficou famoso por causa de suas curas espirituais. Ele chegou a atender mais de 10 milhões de pessoas no Brasil e também no exterior. Até o ministro Barroso, do STF, o procurou para se consultar. O que eu posso dizer é que há alguma coisa totalmente transcendente nesse poder que ele tem de exalar o bem, de curar pessoas e de extrair o que há de melhor nas pessoas. Sem dúvida, ele era um dos médiuns mais influentes e respeitados de todo o planeta. Muita gente diz que foi curada por ele ou teve a doença amenizada. Eu melhorei aqui. Foi aqui que eu melhorei. Foi aqui que eu... Não sei se eu me curei, mas eu tô melhor. Ele era reverenciado por muita gente que, de alguma forma, obteve alguma graça ou benefício. Ele tratou da mãe do então governador de Goiás, Marconi Perillo. Muito grato também por tudo que ele fez por minha mãe durante muitos anos, homenageando-a com o nome da Casa da Sopa. Isso nos emocionou muito. Muito obrigado, João. Mas a partir de 2018, vai vendo, começaram as primeiras denúncias de abuso sexual praticadas pelo João de Deus. Ele me conduziu para um banheiro, que mais parece uma sala, porque é muito grande, e fechou a porta e me levou para ali. Ali ele pediu para eu ficar de costas para ele. Ele perguntou se eu tinha algum metal no corpo. Eu falei, sim, tem o meu sutiã que tem metal. Ele falou, você pode tirar? Pus o braço por dentro, tirei o sutiã e deixei de lado. Ele falou, vou ficar atrás de você, vou fazer um realinhamento energético. E aí ele ficou muito próximo, ele mandou eu colocar a mão para trás. Isso, ele já estava com o pênis dele para fora. Ele falou, põe a mão, isso é limpeza, você precisa da minha energia, que só vem dessa maneira, para poder fazer a limpeza em você. Quando a mulher mostrava que não estava gostando do abuso, o médium ameaçava. Você está sendo ingrato, você não está se entregando. Se você não fizer o que eu estou falando, a sua doença vai voltar. Você quer que volte? As meninas menores de idade relataram abusos em uma sala separada ao atendimento que ele fazia com a multidão de doentes. Eu comecei a chorar e falei assim, o que é isso? Ele falou assim, é o que vai te curar. Aí ele veio pra minha frente e fez o que fez comigo. Tudo que você imagina. Eu falava com ele o tempo todo, eu quero minha mãe, tá doendo. E ele só falava, fica quieta. Uma de suas filhas chegou a acusá-lo também. E ela contou à polícia que os abusos começaram quando ela tinha apenas 10 anos de idade. Ele tirou minha roupa, tirou a roupa dele. Ele me deu uma surra que ele quase me matou. Com vara de ferrão, aquele couro que tem uma bola na ponta de laçar-boi. Meu nome é Jorge Lordello e eu quero te avisar, hein? Toda terça-feira aqui no canal, às 7 da noite, tem live comigo, onde você vai poder esclarecer todas as suas perguntas, hein? Anota aí na agenda do celular. Toda terça, às 7 da noite. E aproveita agora o embalo e já se inscreva no canal e também deixa o seu like. Olha, se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime, onde o médium João de Deus, após atender espiritualmente milhões de pessoas por mais de 30 anos, passou a ser acusado de abuso por centenas de mulheres. Olha, e se realmente você está decidido, tem o sonho de ser policial, de passar num concurso, então é claro que eu tenho que te indicar o Instituto Oliver, que é a maior escola preparatória para carreiras policiais do Brasil. Todo mundo sabe. Olha, gente, são mais de 2.500 alunos que já foram aprovados, que cursaram o Instituto Oliver e agora já são policial civil, policial militar, policial penal, PRF, GCM em vários municípios. E olha, além dos cursos para você ser polícia, o Instituto também oferece cursos superiores sequenciais, tecnólogos, bacharelados, pós-graduação e o importante EJA, para quem está precisando concluir os estudos e logo em seguida você prestar o seu concurso. Então, acesse o site, escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na tela e você vai ter um contato direto com as pessoas do Instituto Oliver e um atendimento especial, porque você está vindo aqui do Na Cena do Crime. Quando as primeiras denúncias chegaram à Polícia Civil em 2018, guarda bem esse ano, hein? Muitos dos devotos do médium João de Deus não acreditavam no que as mulheres estavam relatando. Tanto é verdade
que o centro de atendimento dele continuava funcionando normalmente. Muitas mulheres duvidavam das queixas na polícia. Eu acho muito estranho dessas mulheres vir agora com isso, né? Porque se isso acontecer pra mim, eu sou uma mulher, eu ia na polícia na hora, você entende? Eu ia procurar alguém que trazia justiça pra mim na hora, não 3, 4 anos depois. Uma das delegadas que apurou as primeiras denúncias contra o médium disse naquela época: as vítimas às vezes demoram muito a denunciar, a ter coragem de procurar a polícia, procurar o Ministério Público. Então, essa visibilidade nacional dos crimes de possíveis vítimas que denunciaram tem ajudado muito para que outras vítimas procurem também a polícia e que seja tudo apurado da melhor forma. Na primeira aparição pública após os primeiros registros policiais dos abusos, João de Deus apareceu no meio da multidão que ele havia atendido. Disse e repetiu que era inocente diversas vezes. Ele foi recepcionado de forma calorosa pelos fiéis que o seguiam, sendo que muitos diziam que tinham sido curados por ele. Ele pegou o microfone e falou com o povo. Irmãos e minhas queridas irmãs, agradeço a Deus por estar aqui, ainda sou irmão de Deus. Mas quero cumprir a lei brasileira, eu estou na mão da lei brasileira. E o João de Deus ainda está vivo. E a paz de Deus que esteja com todos. Bem, mas antes de eu apresentar as denúncias com mais profundidade e mostrar para você o resultado das apurações e sentenças e te informar como e onde está João de Deus atualmente, você precisa tomar ciência quando foi que a espiritualidade e a mediunidade entrou na vida desse homem. João Teixeira de Faria, mais conhecido como João de Deus, ele nasceu em Cachoeira de Goiás, no dia 24 de junho de 1942. De família humilde, ele estudou muito pouco mesmo. Na juventude, ele foi garimpeiro e dizia que ganhou um bom dinheiro naquela época. Ele foi um dos primeiros a ir à Serra Pelada em busca de ouro. Depois, ele passou muitos anos viajando de cidade em cidade nos estados de Goiás e Minas Gerais. Ele trabalhava como garrafeiro. João de Deus afirma que começou a ter mediunidade ativa aos 9 anos de idade, quando ele era um menino católico, avesso ao espiritismo. Olha que curioso. Segundo o médium, ele visitava familiares juntos com sua mãe quando previu que uma grande tempestade ia cair sobre a região onde eles estavam. Conforme narra, ele teria apontado para casas, incluindo a de um dos irmãos dele, dizendo que elas cairiam ou seriam destelhadas. De acordo com o relato, ele teria pegado a mão pelo braço para que ambos saíssem do local antes daquele temporal que ele dizia que estava para chegar. A mãe dele estaria sem entender o que se passava, mas resolveu se abrigar junto com João na casa de alguns amigos. Segundo a biografia de João de Deus, a tempestade caiu e, conforme ele havia previsto, destruiu casas da pequena cidade. João de Deus diz que no dia seguinte ao temporal, ele caminhava próximo ao rio quando viu um clarão e ouviu uma voz o chamando, dizendo que ele deveria procurar um determinado centro espírita. Tudo isso ele contou. Ao chegar ao local, o diretor dessa casa espírita teria se aproximado dele e perguntado se ele era João Teixeira de Faria, dizendo que estava esperando ele. Ele afirma que naquele momento desmaiou, acordando horas depois com várias pessoas ao redor, explicando que ele havia incorporado em seu corpo uma entidade espiritual chamada de Rei Salomão. E naquele dia, dá uma olhada no que eu vou te contar. Ele teria curado cerca de 50 pessoas. Esse foi o início do João de Deus. Ele teria iniciado nesse local, os primeiros atendimentos espirituais. João de Deus teria então morado em vários estados, até fixado em Abadiânia, onde dizia receber bons espíritos
que realizam curas através dele. Ele dizia que incorporava espíritos de Santo Inácio de Loyola. Ele incorporava também o sanitarista Oswaldo Cruz e o médico alemão Dr. Fritz. É o amor da minha entidade, amor de quem eu gosto. João de Deus também dizia incorporar a entidade conhecida como Caboclo Gentil e, através dele, desenvolveu uma solução de ervas com poderes curativos, batizada por ele de garrafada. Essas tais garrafadas eram produzidas em tonéis próximos a uma cachoeira, nas imediações da casa chamada de Casa de Dom Inácio, e foram vendidas no local durante algumas décadas antes de serem substituídas pelo medicamento que ele chamava agora, a última vez antes de ser preso, de Passiflora, que foi, naquela oportunidade, aprovado a sua venda pela Anvisa. Ele dizia que incorporava uma entidade espiritual numa espécie de transe. Ele dizia que as cirurgias que incluíam cortes, suturas, sem nenhum tipo de asepsia e cuidado, mas tudo, ele diz que ele era guiado. João de Deus era criticado por representantes de instituições espíritas em razão de suas práticas, e aí, no final da década de 70, ele chegou a ser preso por charlatanismo, mas foi solto rapidamente e, quando ele foi solto, ele voltou a exercer suas atividades como médium. Desde o início de suas atividades, João de Deus sofreu várias denúncias de exercício ilegal da medicina, mas isso não foi capaz de fazer João de Deus parar com seus atendimentos espirituais. João de Deus era perseguido por médicos. A conclusão do médico Dr. Sebastião Moreira de Goiás, abre aspas, algumas pessoas pensam que saem curadas porque, em verdade, eram portadoras de doenças de origem psicológica. João de Deus se casou várias vezes e tem muitos filhos de diferentes esposas e namoradas. Ele possui 11 filhos, cada um com uma mulher diferente. A última esposa chama-se Ana Keila Teixeira. O casal está junto há mais de 25 anos. A virada de chave na vida de João de Deus aconteceu em 1976, guarde bem essa data, quando ele tinha 34 anos de idade. Por orientação de Chico Xavier e do suposto espírito de Bezerra de Menezes, João de Deus fundou a Casa de Dom Inácio de Loyola, onde atendia seus consulentes. A casa leva o nome de Dom Inácio de Loyola, entidade que João teria incorporado em Abadiânia em seu primeiro atendimento no município, quando ele realizou um parto. Mas em um primeiro momento, João de Deus começou a fazer consultas espirituais, atendendo moradores de Abadiânia e também das redondezas. Inicialmente, ele se estabeleceu em uma sorveteria abandonada próxima ao centro da cidade para ser o seu centro de cura. Mas João de Deus foi coagido a deixar a região por pressão de líderes católicos daquela oportunidade. Aí, João de Deus foi para a região do Pau Torto, no fim de Abadiânia, do outro lado da BR-060, e nesse local ele ergueu as paredes da casa de Dom Inácio de Loyola. E durante 40 anos, João de Deus utilizou do espaço para performar suas supostas cirurgias espirituais. Ele chegava a atender, só para você ter uma noção, cerca de 10.000 pessoas por mês. E aí, é claro, o trabalho dele passou a crescer de maneira exponencial e a sua fama de curandeiro se espalhou rapidamente em todo o Brasil e em seguida também se espalhou para o exterior. Diversas personalidades estrangeiras estiveram no centro de cura de João de Deus, como a atriz Shirley MacLaine, a modelo Naomi Campbell, o presidente americano Bill Clinton e o presidente da Venezuela, Hugo Chávez. Só para você ter uma noção, até a bilionária e apresentadora americana Oprah Winfrey esteve em Abadiânia em 2011 para conhecer o trabalho espiritual de João de Deus. Ela o entrevistou demoradamente e acompanhou de perto diversas cirurgias que ele fez na frente de Oprah. Mas o número de personalidades que visitaram João de Deus era enorme. O jogador Ronaldo Fenômeno,
A atriz Juliana Paz, além de Bruna Lombardi, o marido dela, Carlos Alberto Richelli, e também o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, estiveram em Abadiânia procurando cura. Xuxa Meneghel também conheceu o médium durante a gravação de uma entrevista que ela fez com ele. A economia daquela região onde João de Deus atuava cresceu vertiginosamente entre o começo dos anos 80 e o final dos anos de 2010. E ao redor do local de trabalho de João de Deus, cresceu o bairro Lindo Horizonte. Ou seja, a economia daquela localidade só funcionava por causa do João de Deus. João de Deus também fundou outras instituições de caridade em Abadiânia, a Casa da Sopa, onde eram servidas refeições gratuitas a pessoas carentes. E ele fundou também a Casa do Banho, onde pessoas menos favorecidas podiam tomar banho e ter suas roupas lavadas. Mas na medida em que sua notoriedade foi crescendo, João de Deus passou a atender pessoas do Brasil inteiro. E após algumas décadas, visitantes internacionais começaram a aparecer, eventualmente superando os brasileiros até em quantidade. Olha que curioso isso. João de Deus nunca cobrou pelas consultas espirituais. Ele apenas vendia um suposto medicamento denominado Passiflora. Durante seus tempos áureos, o centro espírita atendia mais de 1.000 pessoas por dia. Também era distribuída a sopa gratuitamente aos que esperavam atendimento e doava o Passiflora aos que eram orientados a usá-los, mas não podiam pagar por esse medicamento que ele criou. João de Deus, no início da carreira como médium, era conhecido como João de Abadiânia, mas o curioso é que ele nunca efetivamente morou no município. Durante os mais de 40 anos em que atendeu na sua propriedade em Abadiânia, o médium curador vivia na cidade de Anápolis. Ele ia e voltava de carro ou avião particular nos dias em que atendia as pessoas da cidade de Abadiânia. A casa de Dom Inácio de Loyola, que ele fundou, funcionava 3 vezes por semana, às quartas, quintas e sextas-feiras. As supostas curas proporcionadas pelo médium atraíam multidões àquela pequena cidade, a tal ponto, só para você ter uma noção, que se constituíam na principal fonte de renda de todo aquele município. O sorriso dele encantava as pessoas que o procuravam por cura física ou cura emocional. Itamar Gomes, que foi prefeito de Abadiânia no auge de João de Deus, afirmou certa vez, abre aspas, não sei o que será de Abadiânia quando João de Deus morrer. A economia da cidade vai para o buraco. A instituição gerida por João de Deus empregava mais pessoas do que a administração daquele município, só para você ter uma noção. Na casa grande onde João fazia os atendimentos espirituais, as paredes eram ornadas com imagens de santos católicos e do próprio médium também, onde pessoas faziam orações e adoração a ele. Com o passar dos anos, João de Deus se tornou uma figura conhecida internacionalmente, pois ele passou a fazer tratamento de curas espirituais em diversos países pelo mundo. A história do médium brasileiro foi retratada em programas de televisão produzidos por emissoras internacionais como a Discovery Channel, ABC, BBC e Nine Network. Em 14 de julho de 2005, a rede de televisão americana ABC exibiu uma reportagem sobre João de Deus no programa Prime Time Live. O programa contou com 5 pessoas com várias complicações médicas, incluindo síndrome da fadiga crônica, doença de Logren e um tumor cerebral inoperável. Cada paciente foi atendido espiritualmente por João de Deus. E a televisão americana ABC afirmou que em 3 dos casos houve melhora. Um atleta paraplégico foi mostrada começando a mover as pernas. A fama internacional de João de Deus fez com que o famoso escritor Hilter Cumming escrevesse sua biografia em inglês com o seguinte título, traduzindo para a nossa língua: João de Deus, o curandeiro brasileiro que tocou a vida de milhões. Na biografia, o escritor diz que até 2007, João de Deus já havia atendido mais de 8 milhões de pessoas em busca de tratamento. Prefaciando o livro,
O físico Emmett Goswami alegou que, abre aspas, João de Deus é mais do que uma pessoa, é um fenômeno científico de suma importância. O médium João canaliza a memória quântica de outra pessoa que viveu antes dele e já morreu. Na verdade, enquanto João de Deus canaliza, ele transforma abruptamente o seu caráter e passa a irradiar amor incondicional, que promove a cura daqueles que precisam dela. Mas a fama de João de Deus começou a ruir em dezembro de 2018, quando o curandeiro foi acusado de abusar sexualmente e violentar mais de 300 mulheres que buscavam ajuda com ele. De acordo com as denúncias, João agia de forma similar em todos os casos. O que eu fizer aqui dentro, você não vai falar pra ninguém. E ele falou assim, bom, minha filha, você levante que eu vou te curar. E você vai ter que se entregar. Aí ele me pediu pra ficar de costas. E nisso ele começou a passar a mão no meu corpo. Pelo meu abdômen, pelo meu seio, pela minha nádega. E até então ele já estava me comprimindo, né? Comprimindo o meu corpo. Aí eu comecei a chorar, comecei a ficar desesperada. E eu só pensava assim, como que eu vou sair daqui? Eu olhava para uma porta, olhava para outra e eu falava, gente, se eu gritar, tem milhares de pessoas aí fora que endeusam ele, né? Que chamam ele de João de Deus. Durante o atendimento espiritual coletivo, o curandeiro dizia para as mulheres que, segundo a entidade que ele incorporava, elas deveriam procurá-lo posteriormente em sua sala, pois tinham sido escolhidas para receber uma cura. As entrevistas denunciam que, uma vez sozinhas com ele, eram violentadas. Quando a mulher mostrava que não estava gostando do abuso, o médium ameaçava. Levanta aqui que eu vou limpar os seus chakras. E nisso ele me colocou, ele ficou em pé, eu fiquei na frente dele e ele já começou a fazer o movimento, né, como se estivesse abrindo, assim, passando a mão no meu peito, tudo, e eu lá. Nisso ele me virou e pediu para eu fazer uma massagem na barriga dele. E eu fazendo essa massagem, ele pediu para eu fazer com força e tal, e ele pediu para eu ficar com o olho aberto olhando para ele. Eu não conseguia ficar com o olho aberto, porque eu já estava me sentindo incomodado, mas eu não parei. E aí ele me afastou um pouco e já tirou o pênis para fora. Ele pegava na minha mão para pegar no pênis dele, eu tirava a mão e ele falava, você é forte, você é corajosa. O que você tá fazendo tem um valor enorme. Tipo, não tá fazendo nada, tava ali, meu, sabe, sendo abusada, não tá fazendo nada. A grande quantidade de denúncias, mais de 300, levou o Ministério Público de São Paulo e também de Goiás a criar, em 10 de dezembro de 2018, uma força-tarefa para apurar todas as acusações contra João de Deus. Tem que usar roupa clara, né, roupa branca e tal, e eu tava com uma calça um pouco escura. Aí ele falou que ia baixar minha calça porque minha calça era muito escura. E que ele ia equilibrar minhas energias, limpar minhas energias. Você acaba de ouvir dessa vítima que estava doente e foi buscar a cura quando recebe a ordem para baixar as calças. Daí ele abaixou minha calça e me levou para esse corredor e me empurrou contra a parede e contra o corpo dele. Aí ele me empurrava contra o corpo dele, contra a parede, e passava a mão em mim. No início das investigações, João de Deus fez a aparição pública no local em Abadiânia, onde ele realizava os atendimentos espirituais coletivos. Ele foi recebido com entusiasmo pelos presentes, que não acreditavam nas denúncias feitas pelas mulheres. Assim que entrou na casa, ele foi muito aplaudido. Teve princípio de tumulto, pois muita gente queria tocar em João de Deus, pois acreditava que poderia receber uma graça do médium. Os populares impediram o ingresso da imprensa dentro da casa onde João de Deus estava atendendo. Em seguida, foi feita uma corrente de oração em prol de João de Deus, que estava passando um momento delicado com as denúncias e corria risco até de ser preso.
Logo depois da oração com os fiéis, João de Deus deixou o local, mas o tumulto foi grande. Naquele momento ficou claro que aqueles fiéis não acreditavam nas denúncias de abuso. Eu entrego a justiça brasileira. Vamos abrir. Tem que abrir, que ele falar. Vamos abrir, vai passar. Vamos abrir, que ele falar, ué. Vamos organizar, gente. Sem violência. Veja agora o que disse uma mulher jovem que não teve reação na frente ao ataque de João de Deus. Gente, ela teria ficado completamente paralisada com tudo o que estava acontecendo. Somente mais tarde é que essa moça contou o que aconteceu à sua mãe. Porque eu sofri de um problema na boca. Aí minha mãe muito crédula em espírito e tudo, aí eu não sei como que ela conheceu, e aí foi e me levou. Chegando lá, entra nas salinhas, onde tem o pessoal, não sei se são os responsáveis pelo setor lá pela casa, e entra depois na antessala e vai numa fila que vai ao encontro do... Uma das vítimas que resolveu denunciar alegou que percebeu algo estranho num primeiro olhar dele. O olho dele petrificou. Ele parou, ele não piscava. A hora que eu passei, isso me incomodou. Mas na hora eu pensei, nossa, eu devo estar com alguma coisa bem grave, porque o senhor não tirou de mim. Que coisa boa. Para mim, aquilo ali é bênção, né? Maravilha. A hora que eu passei, ele falou, ajoelha. Meus avós quase bateram palmas. Porque aquilo ali, para todo mundo, é um santo. E a vítima, durante a sessão, reclamou da atitude de João de Deus. Por que o senhor está me tocando? Ele falou, eu preciso tirar tudo que está dentro de você. E é tudo do mal, fizeram um trabalho para você. Fica calma, você não quer ser curada? A própria filha do curandeiro, chamada Dalva Teixeira, o acusa, afirmando ter sido molestada quando criança. Mas ela explica o porquê não denunciou antes, já que sofrera abuso desde os 10 anos de idade. Eu olho para um filho assim, eu fico com vergonha. O relato da vítima é muito triste. Pediu para me colocar a mão para trás. E eu senti uma coisa estranha. Aí eu comecei a chorar. E falei assim, o que é isso? Ele falou, é o que vai te curar. Observe como ele agia com os abusos. Aí ele veio para minha frente. Fez o que fez comigo. Tudo que você imagina. A narrativa da própria vítima é chocante. Ele me deu uma vela. Essas velas normal mesmo. Branquinha. Pediu para me marcar ela com a unha. Eu marquei. Aí ele pegou a vela e disse assim, eu vou ter que ficar com você até o fogo chegar onde você marcou. Eu falei, por quê? Ele falou assim, eu vou fazer um trabalho espiritual para você. Me levou para dentro do quarto, ele tirou minha roupa, tirou a roupa dele. E eu falei, para, você está me machucando. Isso e aquilo, eu fiquei agoniada com aquilo, fiquei assustada com a situação, sem entender o que estava acontecendo. Peguei e saí correndo, vesti minha roupa e saí correndo no meu quarto. A partir desse dia, os abusos se tornaram frequentes. Dos 10 aos 14 anos, foi com frequência. Com frequência. Era na casa dele, era nas fazendas, era em viagens. Os primeiros 10 relatos foram divulgados pelo programa Conversa com Bial da Rede Globo no dia 7 de dezembro de 2018. Uma das promotoras do caso contou das dificuldades iniciais das apurações. Iam totalmente impotentes. É isso que nos chama muito atenção nesse caso. Um perfil muito parecido, tanto de abordagem, de sujeição, de uma intimidação. Em São Paulo, pelo menos 230 mulheres procuraram o Ministério Público para fazerem denúncia, pois elas tinham ido lá para a Abadiânia buscar algum tipo de cura com João de Deus. A promotora, doutora Gabriela Mansur, na época, disse o seguinte: é um número grande, mas é comum em casos dessa natureza esse fenômeno acontecer.
uma mulher denuncia, a outra mulher se sente encorajada, ela se sente fortalecida, ela se identifica com aquela situação e elas vão começando a denunciar, formar grupos de apoio e esse número, a tendência é crescer. Todas as denúncias eram enviadas à promotoria de Goiás para a devida apuração. À medida que as vítimas forem aparecendo. Nós, como eu disse, nós queremos ser célebres. Se, à medida que as vítimas forem aparecendo, se possível, no mesmo dia nós vamos escolher o depoimento. E é necessário que haja essa divulgação dessa força-tarefa para que as vítimas percam o temor. Não, eu gosto de frisar, o sigilo desse depoimento será mantido, a vítima não será exposta e, se for necessário, nós providenciaremos segurança para elas. A Polícia Civil local abriu vários inquéritos para apurar as denúncias que estavam aparecendo uma seguida da outra. Nós temos hoje 3 inquéritos em andamento referente a essa situação. Nós temos inquérito de 2016 e nós temos inquéritos agora deste ano, que foi o momento que a Polícia Civil recebeu essas informações, imediatamente foram instauradas. Na época, João de Deus contratou um dos melhores advogados criminalistas do Brasil, o Dr. Alberto Toron, para defendê-lo. O médium sempre negou as acusações contra ele. O Dr. Toron deu entrevista naquele momento crucial das investigações. O que eu quero esclarecer, que me parece importante que se esclareça ao grande público, é que ele tem um trabalho de mais de 40 anos naquela comunidade, atendendo a todos os brasileiros, atendendo a gente de fora do país, sem nunca receber esse tipo de acusação. Eventualmente atendeu alguma pessoa, alguma autoridade sozinho, isso é um episódio localizado. Mas pessoas, mulheres e crianças em geral, eram atendidas coletivamente diante de um grande número de pessoas. Na tarde do dia 12 de dezembro de 2018, o Ministério Público lá de Goiás pediu a prisão preventiva do curandeiro. Ao ser questionado por repórteres, o médium só disse: "Sou inocente". Em 14 de dezembro de 2018, a Justiça de Goiás decretou sua prisão preventiva por abuso e importunação sexual de centenas de mulheres. Em dezembro, no dia 16, após ter sido considerado foragido desde 15 de dezembro daquele ano, aí ele se entregou à polícia e foi preso. Ao saber dos relatos, a Federação Espírita Brasileira divulgou nota em que afirma que serviços espirituais não devem ocorrer isoladamente, com a presença somente do médium e da pessoa assistida. João de Deus foi preso em dezembro de 2018 por causa de prisão preventiva decretada. Ele se entregou à polícia de Goiás no dia 16 de dezembro daquele ano, após diversas denúncias de crimes sexuais virem à tona. Ele tinha 76 anos naquela oportunidade. Antes dele se entregar à Polícia Civil, ele fez um vídeo. Na hora que eu fiquei sabendo, eu me entrego à justiça divina e à justiça da terra que eu prometi. E estou indo agora para me entregar, porque eu fiquei sabendo pelo meu advogado que está aqui presente, o Dr. Toron. Ao chegar na delegacia, o tumulto era gigantesco. Os processos criminais contra João de Deus geraram várias condenações. Ao todo, 335 mulheres registraram boletim de ocorrência contra ele. A soma da pena de todos os casos de abuso chegam a quase 500 anos de prisão. Desde 2022, João de Deus ganhou o direito de cumprir pena em sua casa usando tornozeleira eletrônica em razão das doenças que ele enfrenta por causa da idade avançada. Olha, queria te contar uma coisa, porque eu conheci João de Deus de uma forma totalmente inusitada e eu quero revelar isso para você agora. No início de 2016, era um domingo e eu fui ao cinema no shopping em Iguatemi, aqui em São Paulo. Eu parei meu carro no estacionamento, que fica no térreo, e eu caminhei a pé até o cinema que ficava lá no último andar. E nos corredores do shopping, quando eu percebi, vinha na direção contrária João de Deus, a esposa dele e alguns filhos. Nessa época, nenhuma acusação havia sido feita contra ele. A notícia sobre ele, que estava em todas as páginas de jornais,
é que ele estava com câncer no estômago e tinha vindo de Abadiânia para São Paulo para ser operado. A doença de João de Deus foi retratada naquela época e na capa da revista Veja. Mas olha o que aconteceu. Então, o João de Deus com a esposa e com os filhos vieram na minha direção e naquela oportunidade uma grande amiga minha que estava passando por um câncer, ela já tinha visitado o João de Deus em Abadiânia 9 vezes. Ela saiu de São Paulo, foi a Abadiânia e realmente ela melhorou e acabou sendo curada do câncer. E aí eu acabei parando o João de Deus e eu comentei com ele que ele tinha atendido essa minha amiga que era de São Paulo. Bom, eu comentei e contei para o João de Deus que essa minha amiga, ela fez todo o tratamento tradicional, ela foi operada, fez quimioterapia e o câncer foi desaparecido. Eu disse também a João de Deus que ela alegava que as sessões espirituais com ele a tinham ajudado e muito na sua cura. Bem, mas antes de me despedir do João de Deus, que eu estava indo ao cinema, ele estava indo embora do shopping, ele resolveu contar da doença que ele estava enfrentando, que era um câncer. Olha o que o João de Deus me contou. Ele me contou que num dos momentos que ele estava em transe, ele mesmo, estando em transe, havia descoberto a doença no estômago dele. E ele disse que sabia exatamente onde o câncer estava. João de Deus me contou que procurou um médico especialista em São Paulo e logo no início da consulta descreveu o seu diagnóstico para o médico. O médico ficou, ele me disse, um pouco ressabiado e comentou que ele precisava passar por exames para confirmar se ele tinha câncer ou não no intestino. Dito e feito, foi constatada a doença relatada por João de Deus, que foi operado, e assim ele ficou sarado. Tem uma notícia para dar. Vou viver mais 150 anos. Eu amo todos vocês. Agora que você sabe muito sobre tudo o que aconteceu com João de Deus, eu preciso fazer uma reflexão sobre esse tema relevante que aflige as mulheres no Brasil. Olha, o abusador sexual, ele se vale de uma condição sempre de superioridade em relação à mulher, que acaba ficando vulnerável por uma série de questões que pode ser por questão de hierarquia, idade e até emocional, tendo em vista a fragilidade da mulher naquele momento. O abusador geralmente tem um perfil sedutor, é inteligente e planeja bem seus ataques antes de executá-los. O senso comum costuma chamar essas pessoas de psicopatas. Mas para a psiquiatria, nem sempre um abusador é um doente mental ou um psicopata. Nesse momento, eu gostaria de saber de você, mulher, e também dos homens, se já foram vítimas de algum tipo de abuso. Se a resposta foi sim, você acabou optando por não fazer queixa na polícia ou você registrou a ocorrência do abuso? E qual foi o resultado no final? O agressor foi condenado? Foi preso? Sim ou não? Olha, queria muito saber a sua opinião sobre João de Deus e sobre essas perguntas que eu acabei de formular. Olhe, para a gente encerrar de forma bacana, eu preciso te avisar, hein? Toda terça-feira, às 7 da noite, tem live comigo aqui no canal. E agora, só falta mesmo você se inscrever no canal. E aproveita, deixa um like se gostou do vídeo do João de Deus, ativa o sininho de notificação e compartilhe esse vídeo com todas as mulheres que você conhece, pois isso acaba servindo de um alerta importante e de forma prevencionista.